Pessoal, tudo bem? Vamos esperar mais alguém entrar aí, ok? A gente vai ter uma conversinha aí, tá? Sem roteiro nem nada, a gente vai falando o que vai dando na cabeça aí. Não dessa forma, né? Um pouco mais organizado. Mas vamos lá, tentar cobrir um pouquinho aí essa parte da microbiologia, que é o carro-chefe da grande maioria dos laboratórios aí, que é a cultura de urina, né? Quando a gente fala de cultura de urina, a gente sabe que o micro-organismo mais isolado é a Escherichia coli, né? Então eu trouxe aqui hoje uma cepa de Escherichia coli para a gente trabalhar um pouquinho com ela, ok? Então começa tudo do isolamento primário, a partir da amostra, tá, gente? Esse aqui, ó, é o CLED, cistina lactose eletrólito deficiente. Isso é uma placa não inoculada, ok? Outro meio que a galera gosta muito de usar é o Maconquem. Só que o Maconquem tem aquela particularidade que é um meio seletivo, né? Então no Maconquem só vai crescer bactéria gram-negativo, tá? Aqui, o meio que é a moda da parada agora, que é o agar cromogênico, né? Esse aqui é um crescimento de Escherichia coli superior a 100 mil unidades de formadura de colônia por ml, tá? Então esse meio tem dois substratos cromogênicos, ok? Ele é não seletivo, tá? E os substratos é a X-Gal, que vai verificar a atividade da enzima beta-galactosidase. E a gente tem a magenta gluc, que vai verificar a atividade da beta-glicosidase, que é a enzima que a Escherichia coli, por exemplo, libera, e deixa esse meio cor de rosa, tá, gente? Então aqui a gente tem um CLED não inoculado e aqui um CLED com uma semeadura quantitativa com o crescimento de Escherichia coli, tá, gente? Ó. Então a semeadura aqui a gente conseguiu isolar bem essas colônias, tá? Túlio, como que é essa semeadura? Então aqui a gente tem uma alça descartável de 1 microlitro. É essa alça que a gente utiliza para fazer a semeadura, ok? Como que a gente faz essa semeadura, tá? Então, ó, você vai homogeneizar a sua amostra, ok? Vai pegar da amostra homogeneizada com o loop, vai fazer esse procedimento. Pegou com o loop, colocou lá na pontinha do meio, desceu, depois vai virar a placa e vai fazer isso, ó. Aqui tem uma característica, a galera costuma brigar um pouco. Tem gente que desce até o final direto, tem gente que vira a placa para fazer a semeadura. De que forma? Assim, ó, tem gente que faz isso, ó. Chega aqui na metade, a pessoa para, vira a placa de onde ela parou, ela inicia e vai até o final. Pode fazer isso, Túlio? Pode, tá? Não tem problema. Por quê? Você pegou um microlitro com uma quantidade X de bactéria. Não importa o número de estrias que você fizer, a quantidade não vai mudar de acordo com o número de estrias que você fizer. Então, você pode espalhar da melhor maneira possível. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, a gente tem uma placa de agar Maconquem, também com crescimento de Escherichia coli, tá? Aqui a semeadura foi feita em um sentido até o final, ok? Aqui a semeadura foi feita em 3 sentidos completos até o final, igual a gente faz para o antibiograma. Isolou da mesma forma, ok? E a gente consegue perceber tranquilamente todas as características macroscópicas da colônia. Por exemplo, aqui no Maconquem, a Escherichia coli cresce uma colônia um pouco mais seca, ela precipita sais de bile que deixa o meio opaco, tá vendo? É uma característica da Escherichia coli. Algumas cepas de Klebsiella também podem fazer isso, e algumas cepas de Citrobacter também podem fazer isso, tá? Não é exclusividade da Escherichia coli. A gente gosta muito de usar o MB, também conhecido como TIG, né? Tem o MB Levine e o MB TIG. A diferença dos dois é a adição de sacarose, ok? Eu não gosto de usar ele para microbiologia clínica, porque ele não tem indicador de pH, ele tem corante,
Se você puxar do TIG para fazer um antibiograma, pode dar errado, beleza? Tem gente que gosta de usar agar-sangue, tem gente que gosta de usar chocolate para urina. Pode. Você vai isolar, é meio rico. Aqui, ó, a gente tem característica de crescimento de Escherichia coli em uma placa de agar-sangue, tá, gente? Ó. Aqui é uma semeadura qualitativa, tá? O objetivo aqui foi isolar as colônias. Aqui, quando a gente faz esse jogo contra a luz aqui, a gente consegue ver as estrias certinho, ó. Aqui a gente tem um crescimento de Escherichia coli em agar chocolate, tá? Todas essas placas com uma incubação de 24 horas. Beleza? Aqui a gente também, nesse jogo de luz aqui, a gente consegue ver certinho as características da colônia, tá? Aqui a gente tem uma semeadura qualitativa, ok? O objetivo é isolar as colônias, beleza? Colônias isoladinhas. Daqui que é o ideal para a gente puxar para fazer a série bioquímica. Ah, Túlio, mas minhas colônias ficaram bem isoladas na qualitativa também, sem problema algum, tá? É importante sempre verificar que o crescimento esteja homogêneo, beleza? Às vezes cresce 3, 4 colônias, você não vai trabalhar desse jeito, né? Porque tem gente que fala assim, escolhe uma colônia aleatória e trabalha em cima dela. Não, a gente sabe que a Escherichia coli tem um tempo de multiplicação diferente do Enterococcus, diferente da Klebsiella, por exemplo. Então, às vezes a pessoa está com infecção por Enterococcus, tá? Que é mais raro, mas pode acontecer, infecção urinária por Enterococcus. Daí, a Escherichia coli multiplica muito mais. A urina ficou parada 4, 6 horas lá na bancada. Se semeou, vai ter um crescimento maior de Escherichia coli. Porque cresceu mais ela que está causando a infecção? Não, ok? Aqui, ó, a gente tem um crescimento de Staphylococcus, ok? Esse aqui é um Staphylococcus aureus nucleade. Tá, vamos comparar ele com a Escherichia coli, aqui as características macroscópicas. Aqui o Staphylococcus, ok? Aqui a Escherichia coli, beleza? A gente tem também o crescimento de Klebsiella. A Klebsiella aqui, ó, como é que a colônia é mucoide, tá vendo? Isso aqui é a Klebsiella nucleade. Vamos comparar ela com a Escherichia coli? Aqui, como é que não mucoide, mucoide. E aqui vamos comparar a Klebsiella com o Staphylococcus. Olha como é que o Staphylococcus tem uma colônia mais seca. E eu falei dele agora, vamos dar uma olhada como que cresce o Enterococcus. Olha como é que o Enterococcus cresce uma colônia seca e pequenininha, tá? Então tem gente que fala muito aquela história também. Eu sinto o cheiro da placa, ajuda a identificar? Ajuda, tá? Não é mito não, gente. O Enterococcus ele tem um cheiro mais de caramelo, ok? A Escherichia coli, por ela na parte final da glicólise, ela produzir ácido acético, ela vai ter um cheiro mais de vinagre, ok? A Klebsiella, por produzir acetoína, vai ter um cheiro mais de fermento, ok? Você pode usar isso sim. Você vai usar isso para identificar bactérias? Não. Para isso a gente tem a série bioquímica, ok? Só esqueci de separar uma régua aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês hoje, tá? Deixa eu pegar a régua, me dá 10 segundos aqui. Cataram minha régua, mas vai dar pra mostrar pra vocês o que eu queria, tá? Então, galera, a gente viu aqui característica macroscópica em Clade, ok? Aqui, ó, uma semeadura que não ficou tão bonita, mas dá pra ver certinho do início ao fim. Aqui, uma semeadura quantitativa em Clade, semeadura qualitativa em Clade, ok? Um Clade não inoculado, a gente vai inocular ele só para te dar um exemplo aqui. Características em agar maconque, okay? Características em agar chocolate, beleza? Importante a gente observar muito bem essas características macroscópicas da colônia, porque isso aqui é que vai te dar o norte na sua identificação.
Por fim, a gente tem aqui o antibiograma. É uma dica que eu vou dar para vocês, tá, gente? Vocês podem comparar. Vocês vão usar isso aqui para ler antibiograma, ó. Paquímetro. Pelo amor de Deus, não utilizem régua e não utilizem, tem umas reguinhas que vem junto com o disco de antibiograma, que é certinho o halo assim, que não funciona, tá, gente? Você vai medir o halo com paquímetro. Dessa maneira, ó. Você vai perceber que com a comparação do paquímetro com a régua vai dar uma diferença de até 3 milímetros. E 3 milímetros no antibiograma é a diferença de sensível, intermediário e até resistente. Então vai mudar completamente a conduta clínica, ok? Então, ao medir o halo do seu antibiograma, paquímetro. Não tem nada a ver com Escherichia coli, mas ficou bonito. Esse aqui é um Streptococcus pneumonia, ok? Ficou bem legal. Então, e a série bioquímica, Túlio? Precisa fazer a série bioquímica inteira para Escherichia coli? Como eu disse para vocês no começo, entender as características macroscópicas da colônia é crucial, ok? Se você está de frente de uma colônia que é lactose positivo, precipitou sal de bile no McConkey, ou é lactose positivo só no CLED, ok? Não é mucoide. Precisa fazer fenilalanina? Não. Todos os micro-organismos que são fenilalanina positivo, por exemplo, não vão ter essas características macroscópicas. Daí você começa a ter o entendimento que não é preciso fazer a série bioquímica inteira para os micro-organismos. Se você entende, consegue identificar bem as características macroscópicas das colônias, isso te adianta muito, muito na série bioquímica, tá? Então aqui está uma série bioquímica basiquinha para Escherichia coli. Esse aqui é o H-citrato de símulos, tá? O citrato não precisa ter base, ok? Só o bisel, porque a reação de citrato ela precisa de oxigênio para ocorrer. Então na base você não vai ter oxigênio, então você vai estar gastando, jogando o meio de cultura fora. A parte que precisa ter base é o agar Kigler ou TSI. Qual que é a diferença, Túlio? TSI é Triple Sugar Iron, tem 3 açúcares, você vai ter glicose, lactose e sacarose. Só que a reação de sacarose e lactose vão acontecer no mesmo local. Se está positivo, você não sabe qual que é qual. Então eu prefiro o Kigler, que ele não tem sacarose, é só glicose e lactose. Aqui, ó, reação positiva da Escherichia coli. Produziu gás, ok? Glicose positivo, lactose positivo e H2S negativo, tá? Aqui a gente tem o sulfeto indol motilidade, bactéria móvel, tá? Indol positiva, não pinguei o reativo de Kovacs aqui. Quem cresce com essa característica também, tá? Pode ser Citrobacter. Citrobacter é móvel, só que Citrobacter é H2S positivo, tá? Então daí, entendendo as características macroscópicas da colônia e a série bioquímica como um todo, como acontece cada uma dessas reações, fica muito mais fácil. E para você entender cada uma dessas reações, é crucial que você entenda a formulação dos meios de cultura. Por exemplo, sulfeto indol motilidade. A tensão, a concentração de agar nesse meio de cultura é bem menor, para que a bactéria consiga nadar pelo meio de cultura e turvar ele. A reação de H2S é baseada no tiosulfato de sódio como fonte de sulfeto e citrato férrico amoniacal. O que o citrato férrico amoniacal do meio faz? Se a bactéria pega o tiosulfato e produz H2S, tá, ocorre uma reação entre o H2S e o citrato férrico e forma um composto negro. Aí você vai conseguir enxergar a reação dessa forma, ok? Aqui a gente tem os meios não inoculados, tá? Citrato para Escherichia coli é negativo, beleza? Aqui a gente tem o agar ureia, Escherichia coli é ureia negativo. Aqui a gente tem um Kigler não inoculado, eu acho a cor desse meio bem bonita, tá, gente? E aqui a gente tem um sulfeto indol motilidade não inoculado. Okay? Esse meio bem bonito. Ó. Todos esses meios que eu uso, eu fabrico no laboratório. Okay? E utilizo as cepas padrão para fazer o controle dele.
sai mais barato. É trabalhoso, mas você tem o controle de qualidade do seu meio na sua mão. Aqui ó, a gente tem os aminoácidos, tá gente? Ó, aqui a gente tem um aminoácido negativo, um positivo e um não inoculado, tá? O meio base dessas reações é o mesmo, ok? Pode ser o caldo Moeller, que é caro, ou você pode usar o caldo púrpura de bromocresol. Aí você coloca um pouquinho, só um chorinho de destrose nele, coloca uma concentração considerável do aminoácido que você quer utilizar, que é lisina, ornitina e arginina, ok? E aí você faz sua reação. Esses meios aqui também são produzidos. Você tem que colocar óleo mineral porque a reação de aminase ela produz gás. Se você não colocar óleo mineral, ela não positivo, tá gente? Você tem que ajustar o pH também, porque não fermentador, como ele não vai utilizar a glicose para produzir ácido, a viragem vai ficar estranha. Então às vezes a gente compra, né, o meio pronto, ele já vem dessa cor. Aí fica difícil de você interpretar, né? Por isso que eu sempre ajusto o pH para quase ácido, assim eu consigo pegar bem os não fermentadores, tá bom? Outra coisa que eu vejo muito em consultoria, primeiro eu chego no laboratório e vou identificar os problemas, para aí sim eu trabalhar nas soluções. Então uma coisa que eu vejo muito é a galera fazer antibiograma sem usar isso aqui, ó. Esse que você compra na Secom, isso é muito barato, tá? Esse é a escala de McFarland, 0.5 de McFarland. Às vezes eu peço pro pessoal, você tem escala de McFarland? Não, eu já sou experiente, eu sei bater a turbidez no olho. Não faça isso, tá? Sempre compare com a escala de McFarland para fazer seu antibiograma. Por que é tão importante? Se não ficar na turbidez, ficar menos turvo, a concentração de bactérias vai ser menor. E a gente sabe que os discos eles têm uma concentração específica, né? Que é o imipenem, que tem 10 microgramas, SUT 25, fosfomicina 200, tá? Essa é a concentração do disco. Então a concentração do disco você não consegue mudar, mas a concentração da bactéria é uma variável. Se tem pouca bactéria para uma concentração X do disco, vai ter uma falsa sensibilidade. Se você pesa a sua turbidez, você vai ter uma concentração muito maior de bactéria para uma concentração X do disco. Então vai dar uma falsa resistência. Por isso que é tão importante você controlar essas variáveis. Porque desde a espessura do meio, da água que você utiliza para fazer seu meio de cultura, tá? Da turbidez, da qualidade do seu disco, se você não tiver essas variáveis controladas, seu exame não vai ter uma qualidade, ok? E é fundamental porque os médicos vão tomar decisões de tratamento baseado no seu resultado, ok? O Rômulo Ferreira está falando que utiliza o nefelômetro aqui, melhor ainda, cara, parabéns. Mas a galera que não conta com essa tecnologia vai no zoião mesmo, beleza? Túlio, ajustar o inóculo. Como que a gente faz? A gente gosta de ajustar o inóculo com alça. Eu prefiro ajustar o inóculo com suave, tá? Então vou fazer um inóculo aqui rapidinho, ok? Só para a gente ter uma ideia, tá? Então você escolhe o seu micro-organismo, tá? Pega o suave, ok? Vem cá, pega a sua colônia. Ah, eu vou pegar uma colônia aqui. Pá, peguei. Aí você vai lá na sua salina estéreo, coloca o suave e começa a ajustar seu inóculo, tá? Aí você vai pegar e vai ajustando com o McFarland. Eu gosto de olhar contra a luz, mas se olhar com uma coisa que tem contraste, te ajuda também, beleza? Assim você faz e ajusta o seu inóculo. Eu gosto de fazer com suave, porque com suave você tem mais controle do que você está fazendo, né? Do que com a alça. Esse primeiro suave, você vai jogar ele fora, tá? Jogou o suave fora. Pegou um suave novo, homogeneizou, viu que não tem pedaço de colônia em nenhum local do seu inóculo, que ele está homogêneo, certinho, de acordo com a escala de McFarland. Aí você vai fazer a sua semeadura na placa de Miller-Hinton, ok? Vai pegar o inóculo, retirar o excesso, ok? E vai passar na placa
em 3 sentidos, do início ao final, tá? Legal. Foi um, vira a placa, tá? Passa em tudo. Depois vira a placa, termina. Tem gente que faz, tem gente que não. Eu gosto de fazer isso, aí no finalzinho faz isso, ó. Pronto. Tá semeado. Agora você tem 10 minutos para colocar os seus discos, tá? Quantos discos é ideal colocar por placa, Túlio? Tem gente que fala 10, tem gente que fala 12, tem gente que coloca 15, 20, tá? Eu coloco até 12, ok? Eu peguei minha pinça aqui. Ah, tá aqui a pinça. Tava perdendo a pinça, ó. Aí, ó. Pega seu disquinho. Okay? Ó, cefoxitina. Abre a placa. Põe o disco. Aperta. Beleza. Amoxicilina com ácido clavulânico. Aqui eu coloco esses discos mais perto, tá? Por que que eu faço isso? Aqui eu estou fazendo teste de triagem para ESBL, tá, gente? O sinergismo entre uma cefalosporina de segunda, uma penicilina com inibidor de beta-lactamase e uma cefalosporina de terceira geração. Os outros eu coloco numa distância maior, tá? Tem gente que coloca Astreonan junto, tem gente que coloca Cefepime, tá? É válido? É necessário? Não. Vai pegar 99% das SBL clássica com isso aqui, beleza? Outra coisa muito importante, tá? Não importa se você é biólogo, se você é biomédico, você é farmacêutico, se você é médico, tem médico que trabalha no laboratório. O meu laboratório que eu trabalhei, o dono era médico, fazia antibiograma, cara. Sentava lá e fazia tudo. Doutor Dirceu. Crânio. Não importa se você é técnico, ok? Estude farmacologia, ok? Por quê? Se você pegar o documento do BRCast, der uma lida lá, ele vai falar para você. Você pode testar norfloxacina, pode liberar cipro, pode liberar levo, tá? Mas você tem que testar micacina e gentamicina. Por quê? Que no caso da ciprofloxacina, eu tenho que testar um só e posso liberar um monte. No caso da cefalotina, por exemplo, eu posso liberar todas as cefalosporinas de primeira geração, no caso de enterobactéria, tá? E por que no caso dos aminoglicosídeos, eu não vou poder liberar todo mundo? Conseguir você consegue, você não deve, né? Aí entram aqueles detalhes da farmacologia. Então a gente sabe que, tá? Ciprofloxacina é uma fluoroquinolona, que o mecanismo de ação, ou seja, a farmacodinâmica, vai ser a inibição da DNA girase. Dessa maneira a bactéria não vai conseguir fazer transcrição e tradução, ela não consegue abrir a fita de DNA para fazer isso. Okay? Diferença, tá? Da cipro para levo vai ser concentração. A levofloxacina vai atingir uma concentração maior em vias pulmonares, beleza? Tranquilo. A gente tem o índice terapêutico, que nada mais é, trocando por miúdos, é a segurança da droga. Sendo mais teórico, é o limiar entre a dose mínima efetiva e a máxima terapêutica. Ultrapassando-se a dose terapêutica, a gente vai ter o início da toxicidade. E sabemos que os aminoglicosídeos são drogas bem tóxicas, são ototóxicas, nefrotóxicas. Só que, tendo em vista o índice terapêutico, a amicacina tem um índice terapêutico um pouquinho maior do que a gentamicina. Tá? Por isso que é interessante que você teste as duas. Beleza? Então a gente falou sobre isolamento primário, falamos sobre características dos meios. Tá? Aqui, ó, meio cromogênico, tá? Você pode fazer as reações cromogênicas separadas também, tá?
Eu cheguei a fabricar um tempo meio cromogênico, só que com o dólar e o euro subindo demais, comprar os substratos cromogênicos ficou quase impossível, tá, gente? Mas eu cheguei a fazer, eu tentei umas fotos aqui do meio que eu cheguei a testar, usei HTSA como base, tá? Tripticaseína de soja, coloquei as enzimas, okay? O Exgal e a magenta gluc, okay? Aí consegui reproduzir certinho, o meio de cultura ficou bem legal. Então, dica para vocês, estudem formulação dos meios de cultura, tá? Características baseadas na sua formulação, na bioquímica do micro-organismo. A gente vai conseguir ver as características fenotípicas da colônia, tá? Segundo ponto, estudar a formulação dos meios de cultura e a bioquímica bacteriana envolvida, tá, gente? Muito importante. É muita coisa? É, tá? Mas se você quiser realmente entender a fundo esses mecanismos, e isso vai te dar uma economia, tá? Você não vai precisar fazer 10, 12 tubos de teste, não vai precisar ficar gastando Bactray um atrás do outro, ok? Então, entender isso aí. Sobre a Escherichia coli, eu acho que ficou bem tranquilo aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Por hoje, era isso aí. Isolamento primário, ok? A gente viu CLED, Maconque cromogênico, série bioquímica básica, a gente viu citrato, sim, agar Kigler ou duplo açúcar ferro, a gente viu ureia, ok? E no caso do antibiograma a gente viu o basicão aqui, Miller-Hinton, disco, e muito importante nessa variável a gente tem a escala de McFarland, tá? Vocês comprem a escala na Secom, ok? Não sou patrocinado pela Secom, mas se a Secom quiser me patrocinar, eu aceito. Disco de antibiograma tá caro, meu Deus. Eu compro disco com a Secom também, compro tudo lá. Tranquilo, gente? Agradeço aí a presença de todos vocês, tá? Aqui, vamos terminar aqui com o Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria, a gente não isola ela tanto assim, mas quando isola, é muito legal de trabalhar com esses bichos um pouquinho mais raros aí, ok? Cloreto trifenil tetrazóleo, isso é um sal, tá? Por que a gente usa? Quando a gente utiliza o sal de tetrazóleo, vai ficar mais fácil a gente enxergar a motilidade no sim, tá? É necessário? Não, mas fica mais bonitinho, okay? Você pode comprar o sal de tetrazóleo, adicionar no sulfeto da motilidade aqui e vai ficar vermelhinho quando a bactéria crescer, porque a bactéria absorve esse sal de tetrazóleo e forma um composto vermelho, tá? Precisa flambar um antibiótico, precisa flambar a pinça entre um antibiótico e outro? Primeira coisa, quem te falou isso te explicou o porquê? Segundo ponto, você já testou? Faz um antibiograma flambando a pinça e outro não. Segundo ponto, antibiótico tem que guardar ele congelado. Você ficar esquentando a pinça toda hora, esperando ele esfriar, pega o antibiótico, vai demorar mais de 10 minutos para você colocar todos esses antibióticos na sua placa. Se você tiver um pouco mais de pressa, você vai expor esse antibiótico a uma temperatura que vai acabar quebrando essa molécula. Então, flambar a pinça é pior. Segundo ponto, tá? A pinça, ela não está úmida, ela não vai absorver o antibiótico e não vai contaminar um antibiótico com o outro. Pode ficar tranquila. Então, você flambar a pinça entre um antibiótico e outro é pior do que você não flambar. Ok? Ficou claro? Então, esses dias mesmo eu postei um vídeo de semeadura e um cara até falou assim, não pode virar a placa. O professor meu falou que não pode virar a placa. Aí eu falei assim, tá, me responde o porquê que o professor falou que não pode virar a placa. Tá? Me responde o porquê que o professor... que eu te explico. Porque o pessoal, vocês têm que sair fora da caixa, gente. Deixem o como e iniciem com os porquês. De novo, deixem o como e iniciem os porquês. Como que faz isso? Não, por que faz isso? Tá? Então, se vocês não tem difusão da droga na pinça, ok? Se encostar a pinça no inóculo, aí sim você deve flambar. Se não encostar, não. Aí você tem que ter o cuidado, tem que ter a malemolência, as manhas para você fazer o antibiograma, tá, gente? Se encostar, eu sugiro que você flambe a pinça.
beleza? Não encoste. Então, comecem com os porquês, tá? Tem muita gente que fala, ah, faz isso assim. Aí você pergunta, por quê? Porque eu vi que faz assim. Não, por que faz assim? A partir desse momento, você vai começar a entender microbiologia. Você tem que ir mais a fundo, beleza? Se você quer chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz, tá? E muita gente me pergunta, Túlio, me fala aí uma pós-graduação. Túlio, me fala aí um curso. Vou fazer mestrado, doutorado. É válido? É. Mas nada, absolutamente nada, vai substituir a bunda na cadeira, o livro aberto e você estudando sozinho, ok? Depois, a prática. Não tem desculpa. Eu sou péssimo para desenhar. Eu vou desenhar um ser humano aqui, ó. Como é que eu desenho bem pra cacete, ó. Esse é meu ser humano. Meus alunos sempre veem eu desenhando e falam, Túlio, você é doido. Mas minha semeadura era horrível. O que eu fazia? Eu pegava a placa, levava para casa, pegava folha de papel A4, desenhava um círculo e ficava assim, ó, até a semeadura sair. Então vocês conseguem perceber que hoje minha semeadura não é lá essas coisas, mas eu consigo isolar bem as bactérias e conseguir. Com antibiótico posso utilizar para o preparo do agar saborro, tá? O melhor, cloranfenicol, você consegue comprar isso na Inlab, tá, gente? Entra no site da Inlab lá, procura um distribuidor, utiliza o cloranfenicol, é o melhor que tem, tá, gente? Se você quiser fazer agar saborro, beleza? Ele vai inibir bactéria. O cloranfenicol parou de ser utilizado em humano de forma sistêmica, hoje você acha ele às vezes em colírio e algumas pomadas, porque ele pode causar aplasia de medula, tá, gente? Então, você acha para comprar ainda, então ele é muito bom para o saborro, porque ele é de amplo espectro, mata tanto o gram positivo quanto o gram negativo, inibe a contaminação do seu saborro. Então, o saborro você utiliza cloranfenicol. Eu sugiro que você também compre o agar saborro já com cloranfenicol, você consegue comprar isso, tá? Você acha na Speed Lab, tá? O pessoal lá é muito gente boa. Procura na Speed Lab, Joelton. Speed Lab, @Speed Lab. Você vai falar com o pessoal de lá, falar, o Túlio do Easy Microbiology falou que vocês vão arrumar pra mim, aí vocês vão dar um desconto pra você lá. Se não der, você fala que eu brigo com o pessoal. Eu compro com eles há milênios. Então, gente boa pra cacete. Se você não encontrar, cara, me manda um direct depois que eu dou um jeito de arrumar um pouco de cloranfenicol pra você, que eu tenho um aqui que eu comprei há uns 10 anos, mas ele continua funcionando. Qualquer coisa eu mando um pouquinho pra você. 1 grama dá pra você fazer, sei lá, 20 litros de cloranfenicol de meio de cultura, cara. Então é de boa. De boa mesmo. E eu produzo tudo aqui, cara. Minha tira de oxidase, meu disco de PIR. Porque nacional, você não acha algo que funcione tão bem assim, ok? Então, deixa eu virar aqui. Ó, que susto minha cara aqui, ó. Deixa eu afastar aqui. Ah, tô no laboratório, ó. Ai, Aê. Então, galera, hoje a gente fez da Escherichia coli, mais pra frente a gente faz de alguns outros micro-organismos, da escolha de vocês. Eu tô sempre abrindo caixinha aí, então vocês coloquem na caixinha dúvidas, coloquem na caixinha aí sugestões, tá? Ju, perguntando aqui, existe alguma diferença entre utilizar placa de plástico e placa de vidro? Existe. O trabalho que você vai ter para lavar essa placa de vidro. Eu usava muito vidro antigamente. Só que o custo-benefício disso aí acaba ficando ruim, porque você tem que autoclavar a placa, colocar o meio de cultura, utilizar, autoclavar de novo, lavar, secar, fechar a placa, autoclavar. Ou seja, o trabalho que você tem com o funcionário, a placa pode se quebrar, o cuidado todo que você tem, a chance de contaminação, se não for tudo feito certinho, acaba que o custo da de plástico sai mais barato. Tá? Eu compro tudo hoje na Crauplast, tá bem baratinho, o pessoal lá também é gente boa. Então hoje eu opto por utilizar a placa de plástico. E eu utilizo mais essa aqui, ó, que é a 60 por 15. Tá? Eu gosto de fazer o agar chocolate e o agar sangue na 90 por 15, porque normalmente eu vou trabalhar com alguns bichos mais difíceis, né, de trabalhar. Aí o que eu faço? O isolamento nessa placa é maior, mas urina, o próprio suave de vigilância eu também faço nesse bichinho aqui, que eu faço os meios também seletivos para VRE, KPC, SBL e MRSA, tá? Então,
Isolamento primário, utilizo isso aqui porque vai ser muito mais econômico. Então eu faço com 800 ml de CLED, por exemplo, eu faço 80 placas, 90 placas. Se eu fosse usar 90 por 15, não dava 30. Então, usa 60 por 15, você paga baratinho na placa, economiza no meio de cultura, mas lembre sempre, sempre, sempre de fazer os seus controles. Okay? Porque se você errar em alguma coisinha, você der o CLED. O CLED é cistina, lactose, eletrólito deficiente. Então você tem que ter certeza que sua água esteja deionizada. Se tiver eletrólito na sua água, você não vai conseguir inibir o véu do Proteus. Você fala, pô, esse Proteus é brabo mesmo, está conseguindo fazer véu no meu CLED. Porque seu CLED está errado. Tá? Você não utilizou uma água de qualidade para fazer seu meio de cultura. Então, quando a gente produz meio de cultura no laboratório, você tem que ter um controle dos seus processos, tem que gostar do que você faz. Se não, se você colocar na ponta da caneta mesmo, fica mais barato, mas você vai ter bem mais trabalho. Eu faço porque eu gosto, eu acho interessante. Outra coisa muito importante, que principalmente o agar chocolate, tá? Suplementado. Alguns micro-organismos, se o meio estiver um pouquinho ressecado, ele não cresce direito. Então o cara produz o agar chocolate suplementado lá na fábrica dele, demora 3, 4 dias para fazer o controle, demora mais 5 dias para vender, depois demora mais 7 a 10 dias para chegar no seu laboratório. Ele produziu um meio que chegou no seu laboratório com 20 dias. A atividade de água já ficou ruim. English, please, I can't understand your language. Man, we are in Brazil. I have to talk in Portuguese. Beleza? Qualquer dia desse eu faço uma live em inglês também. Tem um seguidor meu aqui que é o Wataru Hayashi, que é do Japão também. Qualquer dia desse eu faço uma live em japonês, imagina só, hein? Yoroshiku onegaishimasu. Eu falo japonês, pô, sou doidão. Mais alguma aí? Se tiver dúvida aí, que eu tenho que ir pro forró daqui a pouco. Fala aí, senão vou encerrar essa bagaça aqui. Jaqueline Rossini, minha aluna. Tranquilo? De novo, tá? Próxima bactéria, talvez eu fale sobre Klebsiella ou fale sobre Staphylococcus. Para identificação de Cândida, eu utilizo o cromogênio.